Vida Longa CBN. Muito bem, nosso Vida Longa CBN no ar para falar dos benefícios do riso para a nossa saúde. Claro, né? A gente sempre busca uma vida mais longa e saudável, alimentação balanceada, hidratação, evitar o sedentarismo, né? Ou seja, fazer exercícios físicos, gerenciar o estresse do dia a dia. Mas você pode colocar na sua listinha aí também rir. Sorrir. Quem vai conversar conosco a respeito dos benefícios que o riso traz para a nossa vida é o psicólogo Dante Moretti. Aceitou o nosso convite, está conosco. Doutor Dante, bom dia. Bom dia a todos. O senhor já sorriu hoje? Já, felizmente. A gente aqui também já deu boas gargalhadas nessa manhã e conversamos aqui com os nossos ouvintes, pedindo também a interação deles. Doutor Dante, vamos falar, é sério, né? Rir faz bem para a saúde. Sim, o sorriso tem um efeito terapêutico muito intenso para a nossa saúde. Uhum. Bom, rir faz bem, é de graça, não é isso? Quais são os benefícios que ele traz para a nossa saúde, para o corpo e para a mente, doutor? O que o riso provoca? Vamos lá. Perfeito. Vamos começar com o bebê, com o surgimento dos dentes. É muito importante para o desenvolvimento humano o momento em que os dentes surgem. A criança muda o seu humor, os papais ficam atentos a essa mudança e a criança então começa a poder comer alimentos sólidos. É a saída do seio da mamãe. E os dentes da criança estão associados ou ao morder ou ao sorrir. O morder, quando a criança morde o seio, ela perde o seio. Quando a criança morde já o alimento ou ela sorri, ela estabelece laços afetivos muito profundos. Acelera, facilita a comunicação, as habilidades sociais, conecta o cérebro. A gente tem 3 cérebros, o reptiliano, o límbico e o telencéfalo. O reptiliano está bem ligado às necessidades básicas. Luta-fuga, sono-vigília, fome e saciedade. O límbico, as emoções. E o telencéfalo, a razão, ao pensamento lógico, difícil, evoluído. Quando a criança sorri, olhando nos olhos dos papais, ela faz conexões entre os 3 cérebros. Isso é ótimo para a química cerebral, é ótimo para as habilidades sociais. Uhum. E a risada da criança é especial também, né? Quando a criança dá aquela gargalhadinha gostosa, não tem como não rir disso, também é fofo de ver. Sim, é contagiante. Uhum. Quer dizer, faz bem para ela, faz bem para a gente também, né, doutor? Sim, e é crucial para o desenvolvimento saudável do cérebro, pois a criança, assim, estabelece relações positivas e mieliniza sinapses, caminhos neuronais, né? A transmissão do impulso nervoso, as correntes bioelétricas, as fendas sinápticas, né? Os neurotransmissores, eles são físicos também. Então, a criança mieliniza caminhos neuronais saudáveis. Agora, tem aquela questão também dos neurotransmissores, né? A dopamina, serotonina, endorfina, tudo isso libera também com uma boa gargalhada, doutor? Isso, a química cerebral da pessoa que sorri é muito rica. E aí, como você falou, dopamina, serotonina e endorfinas, né? Neurotransmissores e hormônios que são associados ao prazer e a uma saúde do cérebro. Há quem diga... a gente sorri muito enquanto criança, né? Vai virando adolescente, vai sorrindo, mantém um bom humor. Mas eu lembro que os antigos falavam assim, muito riso é sinal de pouco siso. Falando que tinha que ter juízo também. É na adolescência que começam a meio
podar realmente esse bom humor ou essa vontade de rir e de brincar o tempo todo? Quando é que isso vira? Porque a gente percebe que enquanto criança todo mundo ri, todo mundo brinca, é gostoso, mas aí as pessoas vão se tornando adolescentes mais sérios, adultos mais sérios ainda. Em que momento a gente tem que tomar cuidado para não podar demais essa vontade de rir da criança, para a gente ser um adulto bem-humorado, doutor? Agora tu toca num ótimo assunto, muito complexo, mas também que diz respeito de como nós levamos a vida. A gente sabe que a sociedade, que a cultura, que o sistema acaba capturando a nossa energia, capturando o nosso desejo para as suas necessidades. Então, as pessoas acabam se perdendo e trabalhando e perdendo o prazer da vida. E junto com o prazer da vida, o sorriso vai embora também. É uma questão bem complexa, mas infelizmente, como tu mesma já pontuou, com o final da adolescência e a entrada na fase adulta, não é muito socialmente aceito, né, que o ser humano que sorri demais, ele não é muito bem-vindo, espera-se uma postura mais séria. Mas vários estudos comprovam, aqueles estudos muito famosos das zonas azuis, os seres humanos mais longevos sorriem mais. Aproveitando, um outro grande benefício que eu queria trazer do sorriso é o massageamento da musculatura do diafragma. O diafragma é esse músculo do tórax responsável pela respiração. Quando a gente enche o pulmão de ar, a gente sente ele descendo um pouco, é isso? Isso, ele empurra, né, as costelas para o pulmão poder expandir e também ele empurra os órgãos internos para baixo para ter mais espaço para os pulmões. E quando esse músculo, quando a gente sorri, o diafragma é muito solicitado. A expansão e a contração do diafragma, no ato da fisiologia do sorriso, gera um massageamento em todos os órgãos internos e o relaxamento geral de todo o tecido muscular. Isso gera vasodilatação, isso gera relaxamento, isso gera até a pressão sanguínea, até as pessoas que têm pressão alta, quando elas sorriem, diminui a pressão, porque os vasos sanguíneos relaxam, o tecido muscular relaxa e a vasodilatação ela aumenta e aumenta inclusive a permeabilidade entre os tecidos. Todas as trocas orgânicas do organismo ficam mais fáceis. Mas tem que rir com vontade, né, doutor? Porque a gente percebe às vezes também que a galera dá uma forçadinha na hora de rir. Às vezes é rir para agradar alguém porque a piada foi sem graça. E essa risada não, ou qualquer risada de alguma forma ajuda, mesmo que forçada. Perfeita a tua observação, perfeita. A risada forçada, pelo contrário da risada espontânea, ela tem o efeito inverso. Porque é a mesma coisa que a gente vai tirar uma fotografia e o fotógrafo lá se embananou e a gente estava com aquele sorriso espontâneo e aí a gente perdeu a vontade de sorrir e tem que manter a ponta dos lábios eretos, né, para cima. E isso é desagradável, é desconfortável. A gente começa então a brigar contra o corpo e a natureza da contração muscular é contrária ao que a gente solicita. A gente tem então um efeito inverso. Entendi. A máxima, rir é o melhor remédio, vale mesmo? Vale. Quando o riso é espontâneo, quando o riso é natural, quando o ambiente proporciona trocas afetivas em que o lúdico é regra, essa regra funciona, é muito terapêutica, é muito saudável, sim. Bom, tem aquelas pessoas que são tão comedidas que elas podem até achar graça de alguma coisa, ou ver alguma coisa que acha bonito, mas se controla, quer rir, mas segura o riso. Dá aquele só sorrisinho de cantinho de boca assim, mas você sente pelo olho que a pessoa gostou, ela só não externou. Segurar o riso faz mal, doutor? Infelizmente, a gente tem que evitar ao máximo. Eu entendo que é necessário, certas situações não permitem, certos ambientes, o riso não é bem-vindo, claro, e a gente tem que ter capacidade egóica, mental de reprimir, claro, para viver em sociedade certos impulsos,
Mas reprimir o sorriso é péssimo, assim como reprimir o bocejo, assim como reprimir o espirro. Reprimir esses impulsos gera uma tensão interna numa musculatura que é movida pelo sistema nervoso autônomo. Isso confunde o nosso organismo, enfraquece, suga a nossa vitalidade. É péssimo reprimir o sorriso. Uhum. Bom, essa seria, digamos, a contraindicação de um sorriso, prender ele, doutor? Perfeito, perfeito. Ótimo termo, contraindicação. Nunca prenda um sorriso. Sempre que possível, relaxe, né? Deixe o sorriso fluir. O senhor falou do diafragma, né? Da musculatura, do relaxamento. Quantos músculos a pessoa move no rosto sorrindo? É mais sorrindo ou é mais chorando, doutor? É uma ótima observação, porque geralmente os mesmos músculos envolvidos mas num choro convulsivo, num choro profundo, são os mesmos músculos envolvidos no chorar, no sorrir. E é muito importante tanto o chorar quanto o sorrir para a saúde do organismo, até para que nós para que não fiquemos magoados. A emoção precisa ser descarregada. Toda emoção ela é descarregada em movimento muscular. E reprimir um sentimento exige uma tensão muscular. Por exemplo, a criança mostrou a língua para a mamãe. E a mamãe fala, né, não faça isso, isso é feio, isso é falta de educação. Na próxima vez que a criança tem um impulso de mostrar a língua, ela reprime esse impulso. Isso tem um componente mental, egóico, e um componente muscular. Ela tensiona toda a musculatura da cintura escapular, escaleno, esternocleidomastoide, enfim, toda a musculatura da língua, claro, para impedir o impulso. Essa tensão, ela puxa os ossos para fora das articulações, ela impede o sangue de circular, ela diminui a sensibilidade. Então, reprimir o choro é péssimo, reprimir o sorriso é péssimo. Chorar é natural, sorrir é natural, que possamos sorrir e chorar como seres humanos complexos, completos, plurais, coloridos. Uhum. O Renan está aqui com a gente falando o seguinte, por que quando a gente ri muito ou dá dor na barriga ou dá vontade até de fazer xixi? Boa, boa. Quando a gente ri muito, os músculos envolvidos, né, no sorriso são vários, são diversos. E a nossa musculatura, ela funciona em cadeias, são cadeias de músculos. Toda a cadeia anterior, todos os músculos da frente do corpo se inserem nos músculos de trás e vice-versa. Então, quando a gente sorri demais, a gente contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso gera a fadiga muscular, isso gera o cansaço, são reações químicas. Ácido pivúrico que se transforma, enfim, não vou entrar muito em detalhes de ácido lácteo e dessa questão da fadiga muscular, mas imagina que o músculo contraiu e relaxou, a ponto dele ficar cansado. E novas contrações e relaxamentos são recebidas como um desgaste, com dor, porque existem restos de reações químicas. Enfim, não vou entrar ali nesses detalhes da fisiologia do riso, mas é porque o músculo cansa. E a vontade de fazer xixi é a prova viva do massageamento dos órgãos internos, porque o diafragma sacode, os intercostais internos e externos sacodem, toda a musculatura é mobilizada e os órgãos internos, então, são massageados e a bexiga é massageada. E a bexiga em movimento, o organismo pensa, opa, estamos em movimento, vamos esvaziar esse líquido para a gente continuar se movendo. É uma resposta natural do corpo para manter o equilíbrio do organismo. Bom, eu tenho aqui, doutora, a pergunta do Fernando, a gente já está caminhando para o repórter CBN, eu vou deixar a pergunta dele no ar, mas a gente responde depois do repórter CBN, o senhor fica comigo, tá?
Tudo bem. Fernando está dizendo o seguinte, olha, todos os dias estresse, não tem muita vontade de sorrir. Ele diz que é um colega dele de trabalho, que está todo dia estressado, não tem a menor vontade de sorrir. E ele fala para ele rir um pouco, para ele relaxar mais, mas parece que no trabalho o cara nunca relaxa. É como se fosse um esforço muito grande buscar alguma coisa para fazer ele sorrir. E ele mesmo não busca nada para ele se alegrar durante o dia. Vamos dar uma força aqui para o Fernando dizer o que ele pode recomendar para esse amigo? Só fica comigo, doutor. Na volta do Repórter CBN, a gente ajuda o Fernando, pode ser? Perfeito. Rapidinho. De volta com o nosso Vida Longa CBN, ajudando aqui os nossos ouvintes. Na ida para o repórter, o Fernando falou que tem um colega de trabalho que vive estressado, mal-humorado, ele nunca ri. Ele disse que ele nunca viu o rapaz sorrindo. E que é um esforço buscar alguma coisa para ele rir. E ele também parece que não faz muito esforço em buscar nada para sorrir. Doutor Dante conosco nesta manhã para dar uma força também para o Fernando, falando dos benefícios do riso. E então, doutor Dante, o que a gente pode pedir para aconselhar, né, para ajudar o Fernando e o colega? Claro. Tu me escuta bem? Claro, com certeza. Ótimo. Bom, tu tá falando com um psicólogo, né? Então, o psicólogo, antes de dar as sugestões e apontar caminhos, ele sempre faz um diagnóstico. Então, primeiro, seria interessante a gente se fazer algumas perguntas. Será que esse moço não está sob estresse? Será que esse moço não está num quadro depressivo? Uhum. Como que está, né, o contexto social no qual ele habita? Será que ele está em isolamento, em solidão? Enfim, é interessante a gente fazer... essas perguntas já vão ajudá-lo a sorrir. Uhum. Vale a pena lembrar, no início da nossa conversa, a criança. Se a criança não sorriu na infância, não trocou sorrisos, ela não mielinizou caminhos neuronais da alegria. A química cerebral dela, num linguajar bem simples, fica baixo astral. Então, tudo isso deve ser investigado. Feito essa primeira investigação, claro, existem várias ferramentas. Hoje em dia, os memes de internet, as piadinhas de WhatsApp, podem ser muito utilizadas para o humor. Os vídeos de TikTok, de Instagram, né, as redes sociais, seguido a gente vê pessoas rindo sozinhas, olhando para o celular. Mas a sugestão que, na minha visão profissional, é a mais terapêutica, é a mais eficiente, é que ele participe de algum grupo, um grupo de seres humanos que tenha trocas afetivas, um grupo acolhedor, um grupo útero-quente, um grupo saudável, em que ele possa, com os seus iguais, olhar nos olhos, trocar afetos, conversar sobre assuntos do interesse dele, seja um grupo da corrida, o grupo da bicicleta, o grupo do bingo, o grupo que for, um grupo que tenha a ver com o grupo da pescaria, o grupo que for, mas interações humanas com outros seres humanos, com um assunto que seja do interesse dele, um hobby, isso gera naturalmente a tranquilidade e o sorriso então pode florescer. Uhum. Bom, para a gente encerrar, doutora, eu tenho aqui a Conceição falando que tem uma colega que tem vergonha dos dentes. Diz que ela ri, ela gosta, mas ela sempre dá aquela segurada no lábio porque ela tem vergonha do dente dela. O que o senhor diria num caso desse? As pessoas que não abrem um sorriso porque têm vergonha de sorrir. E muitas vezes não tem dinheiro para poder cuidar dos dentes. Isso existe também, né, doutor? É muito comum, comum. Um exercício interessante para ela fazer sozinha em casa é ela sorrir na frente do espelho, para ver se ela aceita os dentes dela. Outro exercício, outra estratégia é ela com a mão tapar a boca, e ao invés de pressionar os lábios. Ela descarrega então assim o sorriso, mas com a mão ela esconde a parte do corpo dela que ela então projeta, né, sentimentos negativos, rejeição, que ela tenha vergonha, né? Então ela pode com a mão assim na frente da boca, ela esconde a parte que ela tem vergonha e consegue a descarga do sorriso. Bom, doutor, olha só, o senhor já disse pra gente aqui num resumo que protege o coração, melhora a pressão arterial, contribui para a saúde mental,
Ajuda a limpar os pulmões, tonifica a pele do rosto, move músculos no corpo inteiro. Ou seja, rir também contribui para a longevidade, para o exercício do cérebro. Só tem coisa boa em sorrir, né, doutor? Sim, sorrir é um ato terapêutico profundo, eficientíssimo. Queria agradecer, viu, doutor, o senhor conosco nesta manhã aqui na CBN Vitória, falando dos benefícios do riso. Bom, um final de semana de muitos sorrisos e muitas alegrias para o senhor, e muito obrigada por estar conosco aqui na CBN Vitória. Perfeito, eu que agradeço e parabenizo vocês pela matéria de amplo espectro na saúde mental. Que bom que vocês fazem isso. Estamos sempre aqui, viu, à disposição. Precisando, conte conosco. Um abração. Outro grande.